Fica comigo, Espírito Santo. Pastor Paulo Silva participou do primeiro, que foi lá em Londrina, e esse é o 6º ano. É um encontro de ativação de fé, um encontro onde a gente nem faz tanta questão de divulgar preletores, porque na verdade é um encontro de amigos e amigas de Jesus, que vão se assentar para ouvir a voz de Deus. E é muito legal, sabe por quê? Porque todos os anos a gente só fez para mulheres, e esse é o primeiro ano que o Senhor nos deu uma palavra, que era para que os homens estivessem conosco. Esse ano o pastor Ulisses, pastor Celso Curti, vai estar num auditório ministrando os homens, e estará eu, pastora Débora, pastora Gi, e as pastoras que Deus ainda vai mandar. A gente vai estar ministrando as mulheres em outro auditório, e à noite nós vamos juntar todo mundo junto. Você já pensou, apóstolo Júnior, que benção que vai ser? E à noite nós vamos estar então com o pastor Fernando Tolentino, pastor Celso, e nós cremos que será um tempo de avivamento para as nossas vidas. O tema desse ano é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho estudado, me formei em psicanálise esse ano, e eu tenho percebido que a maior batalha que a gente trava é no campo da mente. O Senhor já nos libertou, Ele já nos deu tudo nas regiões celestiais, mas nós precisamos se assentar e entender o tempo e o propósito. Então o encontro desse ano é para isso, para uma reunião de filhos e filhas de Deus, que vão se assentar. Para quem é de Arapongas e região, está sendo cobrada uma taxa de R$ 75 apenas, porque a gente vai oferecer um coffee break. No sábado tem 3 ministrações, termina domingo de manhã e começa na sexta noite. Para o pessoal que vem do Rio, vem de fora e vai se hospedar no hotel, nós temos 4, está dividido em 4 de R$ 167,50, com direito a café, almoço, janta e tudo, suco, água, refrigerante. Você não paga mais nada. Quero te aconselhar, desafia a tua igreja. Pastora, a gente vai vir só para passar o sábado o dia inteiro. Próximo do hotel executivo tem restaurantes bem em conta, vai ser um tempo maravilhoso. Rio de Janeiro, São Paulo, já fizeram inscrição, vai ter uma turma que se hospeda no hotel. Procura a gente no final, a gente vai estar ali, eu, a Isa, o Gustavo, a Charmila. Você pode dar o seu telefone, seu WhatsApp, e a gente manda as informações. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Apóstolo Júnior, vem cá. Vem aqui. Irmãos, o apóstolo está com a gente há 10 dias. Um pouquinho mais, né? 11. Eu vou falar. Pastor Paulo, pensa num cara que a gente sugou ele todos os dias, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Hoje ainda ele vai, a partir das 15 horas, lá na igreja Príncipe da Paz. Depois à noite ele vai para Paranavaí. Mas todos os dias nós levamos ele para Cambé, Londrina, Paranavaí, Campo Mourão. Ele vem vindo aí dessa maratona. Que o Senhor te use com graça, com ousadia, com autoridade. Então vamos lá. Ele pediu para mim falar, eu vou falar. Eu queria guardar para você para o próximo café. Nós vamos ensaiar direitinho isso. Primeira vez que nós vamos ensaiar. Nós vamos ter aqui dia 27 e 28 de setembro em Arapongas, o Reino em Movimento, com o pastor Luiz Hermínio e toda a sua turma. Eita glória! Lá no Expoar, irmãos. Dia 27 e 28, meu Deus, não vai acabar bem. 2 dias, começa na sexta, o sábado o dia todo e termina no sábado à noite. Pastor Luiz Hermínio vai estar em Arapongas com toda a sua comitiva. Ele escolheu Arapongas, cara, para fazer isso. Vou fazer o Reino, o movimento. No Paraná vai ser em Arapongas, mas não é de Arapongas, é de toda a região, de todos os pastores. A gente vai fazer tudo isso em conjunto,
Pastor Duda, Pastor Marcos, Pastor Douglas. A gente vai estar fazendo isso junto. Pastor Paulinho, de Paranavaí. A gente vai estar todo mundo junto. Ligado, né, Pastor Paulinho? Com essa camisa bonita que você está aí. Vamos lá. Tá dado o recado. Aleluia. Eu já estou abrindo os copinhos aqui, porque ontem quase que eu tomei esse óleo ungido aqui, irmão. Ontem foi um dia muito pontual. E eu estou pilhado hoje. Na hora que falou até 3 horas, eu falei, glória a Deus, vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero. Ele estava só brincando comigo. Deixa eu apresentar o Paulo Silva direito. Paulo é de tempos em tempos na nossa vida, irmãos, Deus vai colocando pessoas do nosso lado para ser um suporte, para ser uma referência. E Paulo foi um irmão, um amigo que Deus nos deu desde 2007 que nós caminhamos juntos. 80% das viagens que nós fizemos apostolicamente para fora, o Paulo foi com a gente. E é sempre um privilégio, nossas famílias são entrelaçadas, nós temos uma aliança de amor. Nosso coração está sempre conectado, em todo o tempo, em toda circunstância. E te amo, Paulo. Sempre um privilégio estar junto de você. E a cada dia Deus vai acrescentando pessoas, amém? Amém? Como diz o Luiz Hermínio, dá tempo de você ir embora, irmão. E hoje eu te aconselho a ir embora, estou falando sério. Se você não quer mudar de vida, vai embora agora, cara. Se você não quer um novo tempo para a sua vida, vai embora, ainda é tempo. Ontem nós fomos dormir 1h da manhã, Deus me levantou 3h da manhã. Então se prepara. Sabe, a primeira coisa que eu quero te pedir nessa manhã, não se ofenda. Não se ofenda com a sua religiosidade, não se ofenda com os princípios. Nós não estamos aqui para... às vezes as pessoas falam assim, mas... Às vezes o Júnior ele é muito incisivo em algumas coisas, mas o interesse nosso não é tocar em religião, não é tocar em doutrina. Mas nós queremos ativar em você um relacionamento com Deus. Nós somos chamados para isso. Me lembro quando havia conhecido Paulo em abril de 2007. E aí nós viemos passar um tempo com eles aqui. E na hora que eu estava indo embora, ele virou para mim e falou assim, Pastor Júnior, tem um anjo que está colocando uma espada. Você lembra disso? E essa espada está saindo na sua boca. E toda a minha vida, irmãos, eu tenho buscado simplesmente isso. Simplesmente agradar o Senhor. Eu falei isso ontem aqui, só agradar o Senhor, fazer que Ele seja conhecido, fazer que a vontade dEle se cumpra. E a gente sempre paga um preço muito alto para estar nesse lugar, porque a gente não preocupa em agradar ninguém. A gente não vem procurando convite, a gente não vem procurando oferta. Como o Celso falou, a gente entende que onde a gente está, o reino se manifesta. Estávamos lá pagando a conta, devia ser o momento da gente estar chorando, né? Aí a unção vem e a gente começa a liberar uma palavra profética. E os donos do restaurante começam a ser tocados pelo Senhor. Eu não creio numa placa da igreja, embora eu seja filho de pastor, tenha nascido da igreja, eu não creio numa placa da igreja, eu não creio em religião. Mas eu creio que o Senhor nos fez para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Nós somos gerados para manifestação da glória de Deus. Então o nosso interesse em momento algum é de afrontar, o nosso momento em momento algum não é de querer ser maior, querer ser melhor. Nós entendemos que nós somos o menor da nossa casa, mas nós entendemos que nós temos um encargo profético. Nós entendemos que Deus está estabelecendo algo nesses tempos. Sabe, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais têm se cumprido. Se perguntar para todo mundo aqui, quem acha, muitos já estão até ameaçando datas, né? Anos, sobre a volta de Jesus.
Embora o tempo que nós vivemos hoje é da igreja do Apocalipse, em que ela se acha rica e abastada, mas ela é pobre e segue nu, porque a igreja hoje ela trocou, ela não pode virar e falar assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas também ela perdeu a autoridade para falar, levanta e anda em nome do Senhor dos Exércitos. Aumenta o retorno para mim, por favor. Nós temos uma igreja que abandonou o primeiro amor. E quando nós lemos a carta das 7 igrejas, irmãos, não adianta a gente ficar pensando na igreja dos outros. Nós temos que olhar para nós mesmos como igreja, para nós mesmos como indivíduos, e ver aonde nós nos enquadramos naquilo, ver até que ponto que aquilo serve para nós. Vemos até que ponto nós toleramos Jezabel, porque não vou tolerar Jezabelzinha na minha igreja, sabe por quê? Porque se ela sair daqui vai sair muita gente, se ela... Então deixa, é só um tempo, é só um período, é só isso, é só aquilo. E muitas vezes nós vamos tolerando muita coisa que Deus não tolera. Muitas vezes nós agradamos mais as pessoas do que aos homens. Muitas vezes nós nos prendemos mais às pessoas, porque afinal de contas a gente tem que pagar o aluguel, porque muitas vezes a gente vive do ministério. E muitas vezes nós nos perdemos nisso. Mas embora eu entenda que nós estamos vivendo os últimos tempos das igrejas do Apocalipse, eu creio que o Senhor está levantando a igreja de Atos nesses dias. Porque sempre quando há um caos, o Senhor sempre ele mantém um remanescente na sua presença. E em Joel capítulo 2, quando é profetizado e acontecerá, 2:28, que acontecerá naqueles dias que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e depois vai falando sobre o grande e terrível dia do Senhor, e o Senhor continua profetizando, o Senhor continua dando promessas, inclusive de provisão, naquele mesmo texto. Sabe, eu entendo que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Você é embaixador do reino de Deus. E o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, irmãos, ele não está preocupado com a economia do Brasil. Ele não está preocupado quem vai ser eleito, ele não está preocupado. Ele está aqui no Brasil somente com uma função. Ele só está preocupado com uma coisa: com os interesses dos Estados Unidos. Sabe quem sustenta ele? Não é o Brasil, quem sustenta ele é os Estados Unidos. Esse momento começa a dar glória a Deus. Por isso que Filipenses capítulo 4:19 diz que o meu Deus, segundo a riqueza das suas glórias, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então os recursos não vão vir daqui da terra, vão vir dos céus. E lá tem tanto pouco recurso que as ruas são de ouro. Então de vez em quando eu falo, Deus, está na hora de fazer uma TED da minha conta daí de cima para minha conta aqui de baixo. Vamos alinhar esses céus com a terra aí. Então quem sustenta é os Estados Unidos. Se dá vontade nele de comer um Garden, eles enviam para ele a comida. Até quando nós não tínhamos carro importado aqui no Brasil, eles andavam nos carros, nas Mercedes aqui no Brasil. Por quê? Porque ele aqui é um representante dos Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não importa o que não tenha aqui na terra, mas com você como embaixador do céu, você tem a responsabilidade não só de desfrutar da realidade dos céus, mas transmitir tudo isso para todas as pessoas. E durante o tempo, irmãos, a igreja brasileira se perdeu. Quando eu falo isso, eu não estou criticando a igreja brasileira, entenda isso. Eu estou fazendo uma leitura profética dos anos. Porque em 1960, 1970 começou um grande avivamento no Brasil. Começou em Minas Gerais a partir do pastor José Nascimento, meu pai, outros pastores, vários pastores. Começou a ter um avivamento na nossa nação sobre batismo no Espírito Santo, e começou a haver uma movimentação espiritual.
E até 1978 isso foi incendiando ao ponto deles saírem daqui, irem para a Europa, irem para outras nações para poder espalhar esse fogo. Só que aí quando começou, por volta dos anos 80, começou a acontecer algumas coisas que até então a gente só conseguia ver Jimmy Swaggart na televisão, na verdade. E quando o Jimmy Swaggart pecou, trouxe um ensino para nós, que se você não formar líderes, você está levando as pessoas para o abismo. Se você não levar os seus membros a conhecer a Deus, se você não levar os seus membros, nós não podemos atrair as pessoas para nós. Nós vamos levar cada um dos nossos membros, cada uma das pessoas que se relaciona conosco, a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque Jesus é a pedra angular do Evangelho, não somos nós. E aí aquele ministério maravilhoso fechou. Depois em 80 e poucos Deus começou a levantar alguns ministérios. E aí nós começamos a ir para a mídia. E aí nós achamos que ia viver um grande avivamento no Brasil, que ia viver que o Evangelho ia se espalhar de uma forma tremenda, mas infelizmente as igrejas, as pessoas foram para a mídia, só que a cruz de Cristo não foi para a mídia. Para estar na mídia eles tiveram que baratear o Evangelho, eles tiveram que negociar o Evangelho. Por isso que hoje, infelizmente, nós precisamos levar os crentes a um relacionamento com Deus. A gente prega mais para crente do que para ímpio. Infelizmente, hoje em dia, nós recebemos mais membros de outras igrejas na nossa igreja do que pessoas que nós estamos tirando do mundo. Infelizmente, nós visitamos as cadeias hoje. Você pergunta os nomes, está lá os Mateus, os Isaías, os Ezequiéis. Tudo filho de pastores, todos filhos de crente. Me lembro, nós fizemos um evento uma vez na nossa igreja lá, para as prostitutas, e fomos lá e buscamos as prostitutas e levamos a fazer um jantar para elas no Dia Internacional da Mulher. E aí eles colocaram aquela música Aos Olhos do Pai. Quando nós assustamos, as meninas já começaram a subir na escada, todo mundo cantando a música. O que é isso? Estão querendo evangelizar elas já estão sabendo todas as músicas. Eu fazia louvor da minha igreja. Eu sou filho de pastor. Isso por quê? Porque o fato das igrejas terem que ter CPF, CNPJ, muitas delas se tornaram empresas. O fato é que muitas vezes as pessoas começaram a estabelecer um padrão que é interessante para mim como pastor presidente, como líder da minha igreja. Volto a falar, não estou criticando, estou fazendo uma leitura profética. E hoje em dia nós vemos que ouvimos tantas aberrações, ao ponto de declarações como a da Gretchen, que ela fez um filme pornográfico porque o pastor dela abençoou, porque não tem problema, porque ela fez com o marido dela. Ouvimos modelos falar que posam nua, mas são crentes, mas não tem problema porque o Evangelho se tornou banalizado, porque o importante é: venha para a minha igreja, me dá o seu dízimo, seja que a graça de Deus te cobre e continua sendo quem você é. Mas a cruz está vazia. Mas a cruz está vazia. Sabe por que a cruz está vazia? Porque está tempo ainda de você subir nela. Ninguém vai te pregar na cruz. Aí você está na hora de você subir nela. Sabe, irmãos, eu entendo que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses dias, nós vamos entender isso. Nós somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em todas as cartas que Paulo escreve, ele escreve: eu, Paulo, prisioneiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em todo o tempo, ele deixa bem claro que não importava a circunstância que ele estava vivendo, mas ele estava vivendo tudo aquilo porque ele tinha um Senhor. Ele tinha um Senhor que era dono da vida dele.
E mesmo as pessoas como o rei Agripa, muitas vezes tentando ajudar ele, ele falava: cara, eu estou preso, mas a palavra não está algemada, cara. Em outras palavras, ele fala para Agripa: pô, você está me interrogando, mas quem está dominando a conversa aqui sou eu. E ele ainda faz uma interrogação para ele, fala: Paulo, poxa, você era da escola de Gamaliel, cara. Você era um dos caras de Gamaliel, irmãos. Era uma das escolas mais tradicionais e melhores que tinha naquela época de teologia. Falou: Paulo, você era um dos melhores alunos, você estava cotado para ser até diretor da escola. Por que você abandonou isso tudo, Paulo? Paulo vira para ele e fala assim: eu não pude deixar de ser fiel à minha visão celestial. Não precisa me responder, mas eu quero te perguntar uma coisa nessa manhã: qual a sua visão celestial? Você tem uma visão celestial, ou você tem uma igreja, uma visão da sua igreja, ou você tem a visão que foi colocada para você? Para que Deus te criou? Para que Deus te chamou? Para que Deus te formou? Nós como corpo de Cristo, nós como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um propósito. E o maior problema da igreja nesses dias é que muitas vezes ela nega Jesus por um prato de lentilha. E o problema maior que eu vejo na igreja hoje, que nós gostamos de falar que nós somos filhos de Deus, mas nós perdemos a identidade de filhos. Porque Romanos 8,14 fala que todos aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Só que a maioria das nossas igrejas, nós pegamos o Espírito Santo e colocamos ele aonde nós queremos. Aqui não acontece isso, só em Minas, tá, gente? Estou só explicando para vocês como é que é. Olha, o Espírito Santo é 3 corim, depois nós vamos fazer a oferta, depois o pastor vai pregar 45 minutos, depois vai dar a bênção apostólica e vai encerrar tudo até 9 horas. É o Espírito Santo. Mas e se... Não, 9 horas, Espírito Santo. Porque senão o povo começa a reclamar e o povo não volta domingo que vem. E aí nós começamos a fazer cultos para as pessoas, nós ficamos aprisionados às pessoas, nós deixamos de revelar, de ser, como Paulo falou, muitas vezes nós deixamos até de nos expressar no culto. Por quê? Porque eu, pastor da igreja, Davi, irmão, Davi, ele rasgou as vestes celestiais no meio do povo, as vestes reais dele, no meio do povo, ao ponto da até Mical criticar, a esposa dele criticar. Fala: mas você é um rei, você não pode fazer isso. Lógico que pode. Você é o rei, mas você está servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não é uma opção, é uma ordem: tributar ao Senhor glória, honra, louvor. Mas começa o culto ao Senhor, aí chega uma irmãzinha, a gente fica no meio do culto: ei, querida, tudo bem? Dá um abraço. E muitas vezes nós deixamos de honrar a presença de Jesus no culto para honrar a presença das pessoas. Muitas vezes nós deixamos as crianças se movimentarem, quebrar tudo, fazer o barulho, subir, pular da cadeira, porque se a gente for ensinar a criança, os pais vão ficar chateados e vão embora da igreja. E muitas vezes eu não posso falar porque os meus filhos são os piores da igreja. Mas será que não é mais fácil você fazer um culto doméstico na sua casa? Será que não é mais fácil você ensinar o que é a presença de Deus? Sabe por que Uzá morreu, irmãos? Uzá morreu não foi porque eles estavam transportando a arca da presença de forma errada. Uzá morreu porque Uzá era filho de sacerdote, com certeza ele estava acostumado a ficar ali perto da arca, brincando perto da arca. E aí quando a arca caiu, ele fez isso aqui, ó, esticou o pé. Sabe quando você estica o pé para pegar alguma coisa? Aí o Senhor feriu Uzá. Nós não podemos nos acostumar. Pastor, mas o senhor está falando de religião? Não estou falando de religião. Ontem eu estava falando sobre isso aqui.
Nós falamos hoje, nós somos livres da lei. Nós vivemos na graça hoje, mas a graça, ela traz sobre nós uma responsabilidade muito maior do que a lei. Porque na época da lei era só o sumo sacerdote que entrava lá e morria. Hoje muitas pessoas têm morrido nos nossos cultos por desonrar a presença de Deus. Por quê? Porque nós não ensinamos isso para as pessoas. As pessoas, Deus ama a todos igualmente, todo mundo tem que vir, e é bem-vindo vir para Jesus. Mas depois que veio, irmãos, tem um padrão. Depois que veio, tem um propósito. Nós não cantamos música porque as músicas são bonitas. Nós cantamos música porque nós adoramos ao Senhor. Como o pastor falou, Celso já falou hoje aqui, o véu foi rasgado de cima para baixo. Então a expectativa do nosso coração não é cantar uma música, não é dançar uma música porque eu gosto de dançar. Não. A expectativa nossa no momento de adoração é tocar no Senhor e ser tocado pelo Senhor. Essa é a expectativa. Mas a religião durante muito tempo, ela pegou essas coisas, nós usamos tanto, entramos num lugar tanto de querer proteger aquilo que recebemos de Deus, que criamos as demoniações. A demoniação, ela só serve para nos parar. Como o apóstolo Hermínio fala, o problema do morno não é que ele está esquentando, o problema do morno é que ele está esfriando, ele está matando a cada dia. E aí veio os batistas em 1960, 54 por aí, começaram a chegar no Brasil. Eu creio no batismo por imersão. Aí vamos criar a igreja batista. Aí depois começou a ser batizado no Espírito Santo. Aí meu pai do Renascimento, todos eles foram expulsos da batista porque acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Aí tiveram que criar a Convenção Batista Nacional, junto com a Luísio, Ernesto Tonini e outros. E aí o que acontece? A gente vai querer proteger aquilo que Deus está fazendo e estabelece um fundamento humano. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu no Monte da Transfiguração. Pedro ficou maravilhado, em vez de ele desfrutar da presença de Moisés, de Elias e do próprio Cristo naquele lugar, daquele momento maravilhoso. O que ele já quis fazer? Vamos fazer uma tenda para... Eu não preciso nem de tenda, vamos fazer uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Tudo aquilo que você tenta travar, tudo aquilo que você tenta guardar para você, sai das suas mãos, irmão. Porque Deus não está limitado a homens, Deus não está limitado a nós. Mas tudo aquilo que você compartilha, há uma unção de multiplicação no compartilhar. Toda vez que você se preocupa em cuidar, toda vez que você se preocupa em criar um ambiente para o Senhor. Por que infelizmente os cultos estão cada vez mais frios, irmãos? Porque infelizmente cada dia mais a gente está criando mais cursos teológicos na mente humana. É porque a cada dia mais nós temos nos tornados independentes do Espírito Santo. Mas só há uma forma de nós termos um relacionamento com Deus, é através da dependência total do Espírito Santo. Durante 3 anos os discípulos andavam com Jesus, viu ele fazer milagres, curas, maravilhas, prodígios, ressuscitar os mortos. 3 anos eles dormindo, acordando com Jesus, viram tantas maravilhas. E antes de ir para o Pai, Jesus podia ter falado para eles assim: vocês já viram como é que eu faço? Mas não sei se você percebeu, cada pessoa Jesus curava de um jeito. Porque Jesus ali já estava ensinando para nós, não é um método, é um relacionamento. 2 coisas que Jesus sempre fazia: o que queres que eu te faça? Porque eu não posso fazer algo para você que você não quer. E a outra é que ele sentia compaixão. Ele não fazia para autopromoção. Nós temos promessas de grandes avivamentos no Brasil e nós não vivemos esses avivamentos até hoje. Sabe por quê?
Porque muitas vezes nós não queremos que um aleijado se levante na nossa igreja, porque ele precisa ser liberto. Mas na maioria das vezes nós queremos que ele seja curado na nossa igreja. Sabe por quê? Porque o dia que um aleijado levantar na minha igreja, nós vamos sair até no jornal da cidade. Aí a gente vai até pendurar a cadeira de roda na parede. Mas isso é só em Minas, aqui não acontece isso. Sabe, cara, você tem um lugar em Deus, você tem uma identidade em Deus, você tem um chamado em Deus. Eu amo em Isaías 6, quando fala que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Diz que havia os querubins e eles voavam, e com 6 asas, 2 eles tampavam o rosto, 2 eles tampavam os pés, e com 2 eles voavam. Você já pensou por que eles faziam isso? Sabe por que eles faziam isso? Para não atrapalhar Isaías de ver a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, seja pregando, seja adorando, seja dando uma marmita ao necessitado, nós precisamos nos esconder para que a glória de Deus seja manifesta, para que a glória de Deus apareça. Porque a única função de tudo que nós fizemos, irmãos, é que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, que a presença dele seja manifesta. Porque senão tudo que nós fazemos, perdemos o propósito. Nós nos perdemos do propósito. Quantidade de pessoas que abriu casa de recuperação, porque o ministério do Luiz Hermínio começou com casa de recuperação. Ah, não, eu vou abrir uma casa de recuperação igual o Luiz Hermínio, que aí meu ministério vai ficar grande igual do Luiz Hermínio. Deus não negocia com ninguém, irmãos. Deus não trabalha com o exterior, Deus trabalha com o coração. E quando você tem uma identidade, você não precisa querer aparecer. Você sabe quem você é. Você sabe que você tem um lugar. Por isso que Paulo, quando está orando para a igreja em Éfesos, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele fala: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, que vocês recebam um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do seu chamamento. Porque você precisa entender que há um lugar para você no reino de Deus, há um chamado para você, há um lugar que você foi chamado e você se encaixa certinho nesse lugar. A pior coisa é você querer estar num lugar que você não foi chamado para estar. A pior coisa é você querer ser quem você não foi chamado para ser. Aí você tem que estar fazendo tudo sempre na força do seu braço. Mas quando nós entendemos isso, nós entramos num lugar em Deus. Como eu estava falando, Jesus, cada pessoa ele curou de uma forma, e não chegou no final, ele não virou e falou assim: olha, vocês já viram como é que eu curo? Vocês já viram como é que ressuscita? Faz do jeito que eu fiz agora. Graças a Deus ele não fez isso, porque senão a gente estava tendo que importar a barra de Israel até hoje, toda vez que fosse orar por um cego. Não é verdade? Embora tenha gente que exporta até hoje, mesmo Jesus curando cada um de uma forma diferente. Mas em João 14, quando Jesus começa a se despedir dos discípulos, Jesus começa a estabelecer uma plataforma apostólica. Nisso nós cremos. Por isso que em Efésios 2 a gente fala que nos últimos tempos nós vamos andar sobre os fundamentos de apóstolos e profetas. Durante 3 anos eles viram Jesus fazer maravilhas, viram Jesus fazer tudo, mas aí Jesus começou a estabelecer o fundamento. Porque ver você pode ver, participar você pode participar, mas para você fazer você tem que ter um fundamento. Para você fazer você tem que ter uma base. Para você fazer você tem que ter entendimento. E aí a primeira ordem que ele dá é: aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Resumindo, você pode ter uma boa teologia, você pode ter um bom entendimento, você pode ser um cara legal, você pode ter habilidades, dons que Deus já colocou em você,
você pode saber tocar bem, você pode ter uma voz bonita, mas você precisa de uma nova veste, você precisa de um novo revestimento, você precisa de uma entrega maior. Você precisa entender que não é você, mas opera através de você. E aí me assusta o nível de incredulidade dos discípulos, mesmo andando 3 anos e vendo tudo, que Jesus começa em João 14 dizendo: crede em Deus e também creiam em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Jesus, depois de 3 anos operando tantos milagres, tem que falar: creiam em mim. Depois ele ainda dá uma forçadinha e fala: olha, se vocês não acreditam pelas palavras que eu tenho falado, creiam pelo menos pelos sinais que eu tenho visto. Aí no versículo 9 Felipe vira e fala assim: não, Jesus, está beleza, pode ficar tranquilo, nós vamos crer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos negociar esse negócio, tá? Já que o senhor falou para a gente que vamos negociar, mostra o Pai, e se o senhor mostrar para a gente o Pai, aí nós vamos ficar tranquilos. Jesus olha para ele: cara, você não entendeu nada, cara. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Não, pastor, mas agora nós estamos na época da modernidade. Agora nós fazemos tudo aquilo que nós aprendemos no seminário, nós fazemos de acordo com a nossa apostila, nós fazemos de acordo com o nosso ensinamento, nós tocamos a música mais do momento, porque senão fica cansativo para as pessoas. Não é sempre assim, irmãos? Ah não, o culto está cansativo para as pessoas, o culto está... Eu e Paulo, nós passamos aperto na África, irmãos. Comecei a pregar de manhã cedo na reunião de pastores, já estava pregando há 2h30. Na hora que eu ia parar de pregar, o pastor Pedro virou para mim e falou assim: pastor, é Simões? Eu falei: sim, pastor Pedro, pode pregar mais, porque nós temos um copo d'água para dar para eles. Eu falei: pode pregar mais de um copo d'água? Aí eu pensei: ah não, tem gente que andou 40 quilômetros para vir para cá para ver a gente pregar, né? Então eles vão beber água para poder ir embora, né? Para ir embora com sede, né? Eu falei: então tá bom. Irmãos, eu preguei 4h30. As crianças todas sentadas numa esteira. Sabe aquela esteira velha que a gente punha na praia? As crianças sentadas na frente assim, ó. Eu tenho foto no iPad, se você quiser ver. Crianças de 1 ano, né, Paulo? 1 ano, 1 ano e meio. 4h30 sentadas sem dar um pio, sem nem levantar. Mas todo mundo assim. Quando a gente subia mais para o norte era pior ainda. Lá no norte você prega, né, Paulo? No norte você fala: gente, eu vou dormir agora. Aí você dorme e fica cantando do lado da sua tenda, do lado de fora, a noite toda. Aí na hora que você acorda, eles: o homem de Deus acordou. Eu falo: estou sendo invadido por uma tribo de índios. É quando você escovar o dente e eles estão lá com sede e fome da palavra, estão com fome e sede de aprender de Deus. Eles estão: vamos. Esses dias nós fomos envergonhados como igreja brasileira. Uma seminarista chinesa que está condenada à morte, ao corredor da morte. Um líder aqui do Brasil mandou uma mensagem para ela e falou assim: olha, nós estamos orando e vamos orar e vamos jejuar até você ser liberta. Ela falou assim: não, ore e jejue até vocês se converterem novamente. Eu sei em quem tenho crido. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a pregar o Evangelho não somente para viver, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E por que nós vemos hoje? Não estou querendo entrar na... Eu falei: não se ofenda, não estou entrando na área de psicanálise, psicologia, não estou entrando na área nenhuma. Nós estamos falando do Evangelho do Reino, amém? Amém? Porque muitas vezes nós vemos
temos a dificuldade hoje de ver vários pastores, várias pastoras, missionários suicidando, tirando a sua própria vida, porque foi prometido a eles coisas que Jesus não prometeu. Jesus avisou, Jesus nunca enganou ninguém, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém quer vir após mim, pega a sua cruz. Mas muito de nós, e muitas vezes nós fazemos isso nas nossas igrejas até hoje, vem para Jesus que seus problemas acabaram. Isso é a organização Tabajara, irmão. Até a organização Tabajara faliu, não deu certo. Não prometa aquilo que Jesus não prometeu. Não queira dar às pessoas, não queira alimentar as pessoas com aquilo que Deus não dá. Tem algumas coisas que a gente ouve algumas vezes que chocam a gente. Eu lembro que uma vez tinha um aleijado e eu estava ajudando ele, cuidando dele, e a minha irmã virou para mim e falou assim: se Deus não teve dó dele, por que você está com dó dele? Eu falei: hã? E às vezes a gente precisa, lógico que nós temos que fazer assistência social, lógico que nós temos que cuidar das pessoas, mas nós precisamos ter discernimento às vezes também. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque muitas vezes Deus está tendo um processo na vida da pessoa. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque houve lugares. Jesus tinha todo o poder, irmãos? Sim. Jesus curou a todos? Não. Na aldeia onde Jesus falava lá, tem Mateus 26, está falando lá, na aldeia dele ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas veem ele como filho do José e filho da Maria. Então Jesus foi impedido de fazer milagres lá por causa da incredulidade do povo. Mas Jesus tinha poder para curar? Tinha autoridade para curar? Por que ele não curou? Que mais importante do que curar é levar as pessoas a um relacionamento com Deus. Por isso que várias vezes ele falava: a tua fé te salvou. E muitas vezes nós queremos dar um placebo para as pessoas. Muitas vezes nós queremos dar algum alimento para a alma delas, para a emoção delas, ao invés de levá-las a um relacionamento com Deus. Mas Jesus, para levar os discípulos a um relacionamento com Deus, em João 14 ele começa falando que a casa, para eles continuarem crendo. Depois no versículo 12 de João 14 ele fala: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e obras maiores farão. Só o Paulo que crê, gente. Sangue de Cordeiro. Vou falar de novo. Aqueles que crerem em mim, aqueles que creem em meu nome. Tem alguém que crê no nome de Jesus aqui? Tem alguém que crê em Jesus? Então aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e obras maiores farão. Essa é a expectativa do coração de Deus, irmãos. Nós vamos parar de olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e ver como um livro de história com e entender que é um livro de história com H. E a expectativa do coração de Deus é que nós façamos mais do que Jesus fez aqui na terra. A agenda de Jesus é a nossa agenda. Cada vez que nós acordamos, nós vamos entender: o Espírito do Senhor está sobre mim como um ungiu para pregar as boas novas, para libertar. Jesus ele foi para o céu, mas ele recebeu o nome sobre todo nome. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, mas ele não levou isso para o céu. Ele deu para você, ele deu para a igreja. Por isso ele falou: ide em meu nome, em meu nome. Em meu nome, não arruma adeptos, não arruma membro para a sua igreja, mas faça discípulos em todas as nações. Não carrega uma placa, carrega a presença de Deus. Não dá esmola, manifesta a glória. Eu estava falando esses dias, eu já nem sei aonde, mas já fui em tanto lugar. No versículo 16, 17, ele fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu pedirei ao Pai e Ele enviará o Espírito da verdade. Eu estava falando esses dias, eu falei: irmãos, o que mais me assusta
é ver pessoas manipulando a manifestação do Espírito. E me assusta mais ainda pessoas brincando com as manifestações do Espírito, fazendo brincadeira com orar em línguas, pessoas mostrando, querendo mostrar que está cheio do Espírito, querendo mostrar. Irmão, você não precisa mostrar, você tem que ser cheio do Espírito. Porque uma lata vazia, ela faz muito barulho, mas a lata cheia, ela não faz barulho. Mas na hora que você abre, ela faz o serviço que tem que ser feito. Então você não foi chamado para fazer barulho, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Jesus sabia que nós por nós mesmos não conseguiríamos fazer as obras que Ele fez. Então você recebe o Espírito Santo até porque você virou santo. Igual muitas demoniações fazem hoje. Olha, você quer receber o Espírito Santo, você tem que subir no monte, tem que quedar santo. Você quer batizar? Não, você tem que largar isso, tem que fazer aquilo. Impõe um monte de religião no cara. Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, não impeça dele vir, irmão. Não impeça dele vir, porque o pecado está sempre esperando ele lá de porta aberta. Então o cara quer vir para Jesus, deixa ele vir do jeito que ele está vindo. Deixa ele vir. Engana ele. Fala que vem, é facinho. Na hora que ele entrar, você trava a porta. Falou: o negócio aqui é o seguinte. Isso aqui não é uma religião não, mano. Aqui é pop. É selva, macho. E não pede para sair não. Porque se você sair, nós vamos atrás de você. Porque nós não vamos desistir de você não. Você pode desistir, mas eu não vou desistir de você não. Não mandei você entrar na minha igreja. Você entrou na igreja errada. Desculpa, pastor, eu não sabia. Engole o choro, rapaz, vira homem. Seja forte e corajoso. As pessoas chegam na igreja. Uma vez eu estava aconselhando um pastor. Ele é esposo. Ah, pastor, isso aí acontece. Não sei não, irmão. O que está pegando no ar? É que meu marido tem um problema. Tem problema? Tá, qual o problema dele? O problema é que ele só consegue ter relação sexual comigo quando ele vê umas revistas diferentes ou vê uns vídeos diferentes. Eu falei: não, seu marido não tem um problema. Não tem, não, glória a Deus, né, pastor? Eu falei: glória a Deus, irmão. Ele não tem um problema, ele é um prostituto. Ele é um prostituto. Como que ele consegue ir para o culto no domingo? Como que ele consegue ministrar? Tem que se arrepender, tem que pedir perdão para a igreja, tem que se expor, tem que deixar Deus tratar o caráter. Porque tudo aquilo que você esconde está trazendo maldição para você, está matando você, está destruindo as pessoas. Sabe, Deus não tem problema com as nossas falhas, com os nossos pecados. Mas Ele está falando: vem, compra ouro refinado de mim, cara. Vem, cara. Suas vestes estão juntas, está suja, vem que eu tenho novas vestes para você. Vem que eu tenho um anel. Eu não vou tomar o anel do seu dedo, cara. Eu não quero tomar seu ministério. Eu te chamei para o ministério, você não precisa ter medo. Mas deixa eu tratar, deixa eu curar. Para de querer tapar vergonha com folha de figo, porque folha de figo não vai resolver o seu problema, cara. O que vai resolver é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. Então confessa o pecado, abandona o pecado. Muda de vida. O Evangelho não é uma religião, irmãos. Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus capaz de transformar a vida de todo aquele que nele crê. Eu não acredito numa igreja que não transforma as pessoas. Eu não acredito numa igreja que não muda as pessoas. Eu não acredito numa igreja que pode ter 50 mil membros. Nossa, o ministério do fulano tá trapo de imundície, porque é baseado na justiça do homem, não na justiça de Deus. Porque é feito para agradar as pessoas. Aí é fácil, irmãos. Aí enche, irmãos.
Até estádio de futebol enche. O Atlético tem 49 anos que não ganha um campeonato brasileiro e o Mineirão está cheio todo domingo. Infelizmente. Se me chamar, eu vou também. Então não é porque está cheio que está dando certo. Não é porque está tendo muita gente. Está dando certo. Sabe onde está dando certo? Onde a glória está sendo manifesta. Onde as pessoas estão sendo curadas. Onde a vida está sendo transformadas. O evangelho é tão lindo, irmãos, que uma mulher como aquela mulher samaritana, que para mim era uma prostituta, mas lá no fundo ela tinha algo que a gente queria, que a gente tem que dar valor. Porque uma pessoa com 5 ex-maridos vai querer ser feliz assim lá no inferno, não é verdade? Casou 5 vezes, vai querer ser feliz. E essa mulher, ela estava ali no horário, as mulheres iam cedo lavar roupa. Elas não foram nem para misturar com ela, deixaram ela ir sozinha, ninguém dava atenção para ela, porque era uma pessoa mal falada. Mas aquela mulher, ela senta com Jesus e tem um tempo de mesa com Jesus. Isso não me assusta. O que me assusta é essa mulher voltar para a cidade dela e falar assim: gente, eu encontrei um homem. Irmão, não sei se você é mais crente que eu, mas se ela fala isso comigo, eu falo, pelo amor de Deus, mais um não. Mais um não, minha filha. Quando você vai tomar juízo nessa vida? Mais um homem. Sangue de Jesus tem poder nessa vida. Mas ela estava diferente, irmãos. O olhar dela estava diferente. O jeito dela estava diferente. A ponto que ela não pediu Jesus assim. Jesus prometeu uma água que ela nunca mais ia ter sede. Mas ela não pediu para Jesus: Jesus, aquela água que você prometeu está onde? Não. Logo que ela entendeu o propósito, ela falou: Jesus, aonde que eu tenho que adorar, Jesus? Os meus pais falam que aqui, os judeus falam que ali. Uma alegria encheu ela, que ela falou: cara, eu tenho que devolver isso para ele. Eu tenho que dar isso para ele de volta. E aí ela fala: cara, eu encontrei um cara. E eles vão, irmão. E não era perto não, e era a pé. Hoje a gente chama, implora, pede. Os irmãos tudo, graças a Deus, tem carro com ar-condicionado, tanque cheio. Não vai, mas todo mundo foi atrás dela. E aí eles encontram com Jesus. É esse evangelho que eu creio, irmãos. Esse evangelho que eu creio. E aí eles viram um para o outro, viram para ela e falam com ela: é, mulher, agora nós cremos não por causa daquilo que você falou, mas nós cremos por aquilo que nós vimos e ouvimos. Não dá para ter uma informação de Jesus. Se alguém quer vir após mim, toma sua cruz. Você precisa carregar a sua cruz. Você tem pastores que são uma bênção na sua vida, mas você tem que ter seu relacionamento com Deus, tem que ter suas experiências com Deus. Então o Espírito Santo veio, irmãos. Olha, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo porque você ainda não se santificou o suficiente. Mas se é o Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo, como que eu vou fazer? Então Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens porque nós precisamos. Porque nós precisamos dele. E ele quer, mas ele flui no ambiente, o Espírito da verdade. Ele trabalha com a verdade. Deus ama a verdade no íntimo. Davi no Salmo 51, 17 ele fala: eu sei que tu amas a verdade no íntimo. Deus não relaciona com o nosso exterior, Deus relaciona com o nosso coração. E se você quer que o Espírito Santo se manifeste no ambiente, eu vou te dar uma dica.
Uma vez um discípulo meu perguntou: pastor, por que todo lugar que o senhor vai, Deus se manifesta? Nós vamos na igreja presbiteriana tradicional, Deus se manifesta. Nós vamos na renovada, Deus se manifesta. Vai na Assembleia, Deus se manifesta. Eu falei: é simples. É só criar um ambiente que Ele gosta de se manifestar. Eu pedirei ao Pai, Ele enviará o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele me glorificará. Você quer que Jesus se manifeste na sua igreja? Você quer que o Espírito Santo se manifeste na sua igreja? Você quer que a glória de Deus seja presente na sua igreja? Então não use a sua igreja para agradar as pessoas, use a sua igreja para glorificar Jesus. Porque quanto mais você glorifica, mais o ambiente se manifesta. Quanto mais você exalta o nome dEle, quanto mais você dá graças, quanto mais você o louva, quanto mais você bendiz o nome dEle, mais o ambiente é cheio da presença dEle. Quanto mais você o adora em espírito e em verdade, Ele vem ao nosso encontro. Só criar um ambiente simples. E Jesus continua dando várias direções. Fala que o Espírito vai te ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas. Ah, pastor, eu tenho memória ruim. Não, você não tem memória ruim, cabeção. Você pode até ter memória ruim, mas o Espírito Santo que está em você vai fazer você lembrar de todas as coisas. Ele vai te fazer você lembrar de todas as coisas. Pastor, não sei como fazer. Ele vai te ensinar todas as coisas também. Pastor, mas como que eu vou orar então? Ele vai te ensinar a orar também, nem que for com gemidos inexprimíveis igual Ana, ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Mas o mesmo Espírito, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 25 e 26. Paulo é um exemplo, um testemunho vivo, que o Espírito capacita todas as coisas. Paulo nunca estudou inglês, Deus batizou ele com inglês. E uma vez nós estávamos fazendo uma conferência no seminário em Belo Horizonte. O diretor do seminário, ele morou 8 anos na Austrália e estudou 5 anos nos Estados Unidos. Ele ouviu Paulo traduzindo e falou assim: aonde esse cara estudou inglês? Eu falei: não estudou. Como assim? O inglês dele é perfeito. Eu nunca vi uma pessoa que ficou fora 13 anos, falou: eu nunca vi um inglês tão perfeito. Toda boa dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ao qual não há sombra de dúvida e nem variação. Tiago 1,16. Para de procurar fora o que está aí dentro de você, irmãos. O problema é que a gente está procurando muito fora. Sabe um texto que eu quero que vocês guardem no coração? Se você esquecer tudo que eu falar hoje, guarda somente isso. Atos capítulo 13 fala que nós estamos falando da igreja de Antioquia do Novo Testamento. Haviam profetas e mestres. Então nós estamos falando de profetas e de mestres da igreja de Antioquia do Novo Testamento. E reunidos eles, jejuando e adorando ao Senhor. Eu não vou falar da sua igreja, vou falar das de Minas, tá? Lá as reuniões lá são para fazer campanha para ganhar alguma bênção. Lá as reuniões são para resolver os problemas da igreja. Reunião de pastor, então, é difícil ter uma que não acaba em briga. E sempre tem que ter comida no final. Mas só em Minas, aqui não tem isso. É campanha da libertação, é campanha da chave da vitória, campanha disso e daquilo. Mas a igreja achou que eles reunidos, eles não estavam nem buscando direção, eles estavam buscando nada. Eles estavam desfrutando da presença de Deus. Eles se reuniam, jejuavam e adoravam. E
estava ali adorando. Aí naquele ambiente, o Espírito Santo foi e falou para separar Paulo e Barnabé, que tinha uma obra para eles. Eles não foram para lá buscar uma obra. Eles não foram para lá buscar um ministério. Eles foram para lá simplesmente para desfrutar da presença de Deus. Eles não foram para lá porque se não for o pastor briga. Eles não foram para lá porque tinham obrigação de ir. Mas eles foram para lá para desfrutar da presença de Deus. Não sei se você já se perguntou, mas eu me perguntei vários anos, por que que tudo que Jesus fazia dava certo e por que que tudo que os discípulos fizeram depois, no período da igreja primitiva, dava certo. Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar a diferença vou falar da minha igreja, da igreja primitiva? Por que que aí foi criado um abismo? E por que Jesus mandou eles esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder? Porque Jesus entendia que não era ele que fazia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele tomou forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. A única parte nossa aqui na terra é essa, irmão, nos esvaziar. Em outras palavras, resumir a nossa insignificância. Ele fala: guarda em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que vocês recebam uma nova veste. Aí a mentalidade sua vai mudar. Pedro, que negou Jesus 3 vezes com medo. Cara, você andava com Jesus, você está de gravata, cara. Não, essa gravata aqui é que eu sou advogado. Cara, você andava com Jesus, você está conversando igual eles conversam. Não, que isso? 3 vezes ele nega Jesus. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, ele está indo para a igreja, talvez com a mesma roupa, talvez com a mesma sandália, mas lá dentro tinha algo diferente dele. E já tinha um ministério de levar o aleijado para pedir esmola, irmãos. A Bíblia fala até que tinha os caras que já levavam o cara para pedir esmola. Já tinha até o ministério de levar o cara a pedir esmola. E eles estão indo para a igreja normal, culto normal. É isso que eu falo, cara. Um cara cheio do Espírito Santo, ele não divide a igreja. Um cara cheio do Espírito Santo não faz culto paralelo. Um cara cheio do Espírito Santo, ele não fala mal do pastor. O cara cheio do Espírito Santo, ele vai para a igreja servir. Eles acabaram de experimentar o derramado do Espírito Santo em Atos 2 e eles foram para o culto, foram para a igreja. Eu não acredito numa igreja que não se reúne. Eu não acredito numa igreja que não se reúne como igreja. Eu não acredito nisso. Ministério de pessoas que não se reúnem como igreja. Porque Jesus deu a sua vida pela igreja, e Ele vai vir buscar a igreja, Ele vai vir buscar a sua noiva. Então quando uma pessoa recebe algo de Deus, você recebe para acrescentar e não para subtrair. Então eles receberam o Espírito Santo em Atos 2. Mas na hora de ir para o templo, eles estavam indo para o templo. Bagunçaram o culto, mas aí já é outra história. Talvez com a mesma roupa, com a mesma barba, com o mesmo jeito, do lado de fora. Mas tinha alguma coisa queimando lá dentro. E aí quando eles chegam lá, está lá aquele aleijado na porta. Você acha que eles tinham dinheiro? Eu acho que tinha, com certeza. Mas eles talvez até pegou uma nota de 100 no bolso. Aí Pedro olhou assim e falou assim: cara, isso não vai resolver o problema dele.
Sabe, nós podemos e devemos fazer ação social, irmãos. Só que você precisa entender que isso não vai mudar a vida das pessoas. O que vai mudar a vida das pessoas é uma revelação de Jesus. Então nós não fazemos assistência social, nós revelamos Jesus para as pessoas. Entenda isso. Nós não fomos chamados para fazer assistência social. Nós somos chamados para revelar Jesus às pessoas. E aí ele deve ter pego uma nota de 100 e falou assim, vou dar 100, pensou assim, pô, mas 100 prata vai dar no máximo uma cesta básica. Aí ele fala com o cara, olha para mim. Aquela pessoa estava tão limitada àquele ambiente, irmãos, que ele nem levantava, nem olhava para cima. Já reparou quando você chega nesse lugar, tem esses mendigos, eles só ficam mexendo as pratinhas no chão, de um lado para o outro. Está ali escravo da necessidade, está ali escravo daquela situação. Mas Pedro vira para ele e fala assim, olha para nós, olha para mim, olha para nós. Sabe, nós precisamos assumir a responsabilidade como filhos de Deus na terra. Olha, eu vou orar para Deus te curar. Não, vem cá, meu irmão, eu vou orar para você. Jesus não deu uma sugestão para nós, irmão. Jesus não deu uma opção. Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma ordem. É uma ordem. Aí Pedro fala que ele olha para nós. Na hora que ele olha, ele fala, não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Para de correr atrás de ouro e prata, que ouro e prata não vai resolver seu problema. Ouro e prata não vai resolver o seu ministério. O seu problema não é ouro e prata. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que você carrega. Atos capítulo... Vamos continuar, né? Nós estamos no 3, vamos em diante. Atos 4. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, chega no Sinédrio, Atos 3 ainda, e eles começam, os fariseus começam a interrogar eles, e tal, quem que te curou? Quem que foi que fez? Foi tal. De repente aparece Pedro e João, ao mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes com medo de morrer. Como diz o céu, só aceita que dói menos, irmão. Para de ficar se debatendo. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, chega lá, o que foi que está acontecendo aí? Foi você? Eles, esses aí, ó, esses dois aí. Esse mesmo Pedro veio para ele, por que foi? Vocês estão achando que nós operamos esse milagre? Não. Esse homem está sarado, está curado, é por causa do nome de Jesus. A pedra angular que os edificadores, os construtores rejeitaram. E dá uma bronca neles. Aí os fariseus mesmo assustam. Fala assim, cara, esse não é o Pedro que nós conhecemos, não. Quando ele está abrindo a boca, tem alguma coisa diferente. Esse cara teve com Jesus. Quando você está com Jesus, irmãos, é diferente. Você tem o cheiro de Jesus. A presença dele acompanha você. Os sinais acompanham aqueles que creem. Você não precisa forçar os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão se manifestar. E esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Pastor, mas os sinais não estão me acompanhando. Então você não está crendo, irmão. É português. Você está me julgando, pastor? Não, é português. Se os sinais vão acompanhar aqueles que creem, de duas uma, ou você não está crendo ou você não está orando. Simples assim. Aí Pedro responde eles, por causa do grande alvoroço do milagre. Eles esperam para fazer uma reunião de gabinete depois, né? E aí depois pegam Pedro e mandam Pedro para prisão.
Quando dá lá no versículo 29 de Atos 4, Pedro sai da prisão, chega na porta e bate. Imagina Pedro chegando na porta ali, batendo. Aí o diácono vai lá olhar, volta aqui e fala assim: Pedro está lá na porta. E a igreja estava orando para que Pedro fosse liberto. Pedro está lá na porta. Aí o pessoal estava crendo tanto na oração que eles falaram: não é Pedro. Deve ser o anjo de Pedro. Aí manda ele voltar lá de novo. Vou perguntar uma coisa que ninguém precisa responder. Mas se vier de um diácono ali agora e fala assim: pastor, tem um anjo aqui na porta da igreja, ia ficar alguém aqui parado me ouvindo falar? Ia ficar? Ou ia todo mundo pegar o celular e correr para filmar? Fazer uma selfie. Anjo, café de pastores. Aí o próximo café ia... Mas está cheio de anjo aqui. Mas por que eles não correram para a porta, irmãos? Porque eles estavam acostumados a ver os anjos. Eles estavam acostumados a ver o sobrenatural. Eles estavam acostumados a ter os olhos espirituais abertos. Assim como você também tem. Assim como foi provisionado para você, assim como foi liberado para você. O primeiro discípulo que Jesus chama em João 1 é Natanael. Ele fala para Natanael: vem, segue. Ele fala: olha, eu vi você lá debaixo da figueira. Ele falou assim: cara, você me viu? Como é que você me viu? Eu estava sozinho lá. Ele falou: por causa disso você já está animado? Eis que te digo mais. Além disso, a partir de hoje você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Mas essa não é uma promessa para o Natanael, essa é uma promessa para os discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui de manhã? Essa é uma promessa para nós, irmãos. Isso é nosso, isso é um direito nosso. Um homem natural, 1 Coríntios 12,14, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O problema é que muitas vezes a mentalidade está tão ligada na forma humana de resolver os problemas, de fazer as coisas, que nós impedimos que o sobrenatural, que o espiritual se manifeste na nossa vida. Porque uma pessoa tem uma dor de cabeça, já tem o remedinho da dor de cabeça na bolsa, não deixa a gente nem orar. Ô pastor, fulano está no hospital, ora por ele. Teve uma vez que uma diaconisa ligou para mim, falou: pastor, estou chateada com o senhor, estou muito magoada. Falei: irmão, por que você está magoada? Porque eu caí do ônibus, machuquei a perna, fui para o hospital, fiquei 2 dias no hospital, lá no hospital, e começou aquele drama, né? Que não sai lágrima nenhuma. E aí, eu fiquei lá sozinho, abandonada. E o senhor, como meu pastor, não foi me visitar, nenhuma mensagem não mandou. Eu estou muito triste. Acho que eu vou até sair dessa igreja. Eu olhei bem nos olhos dela e falei: olha aqui, a senhora não é criança, a senhora é uma diaconisa na casa de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Tiago capítulo 5, versículo 16, fala que se tem alguém doente, chame os presbíteros para que eles orem e unjam com óleo, e oração da fé vai curar o doente. A senhora está proibida, a senhora nunca mais vai para o hospital antes de vir aqui para orar, porque a próxima vez que a senhora fizer isso, eu vou afastar a senhora do diaconato da igreja. Tinha que escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Gente cheia do Espírito Santo coloca Deus em primeiro lugar. Gente cheia do Espírito Santo não procura. Quando não tem jeito, igual o médico fala: olha, não tem jeito, viu? Se você acredita em Deus, agora é com Ele. Aí você vai procurar Deus?
Aí que você vai fazer campanha? Deus não tem que ser o último, cara. Deus tem que ser o primeiro. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalho aqueles que nela edificam, cara. Você não foi chamado para construir torres de Babel. Não. Você foi chamado para construir tendas. De preferência com aquela nuvinha em cima. Todo mundo olha e fala, aí tá lá. Tem alguém enfermo, chama os presbíteros. Não manifestou, pode ir no médico. Mas tem que orar primeiro, tem que orar antes. Tem que exercer a sua fé. Tem que exercitar a sua fé. Deus pode usar o remédio? Pode. Quem deu sabedoria para fazer o remédio? Foi Deus, irmãos. Existe médico por quê? Porque Deus deu sabedoria. Deus usa, os médicos usam. Mas em primeiro lugar é sempre dele. Em primeiro lugar é sempre dele. Primeiro lugar é sempre dele, porque dele, por ele e para ele são sempre todas as coisas. Dele, por ele, para ele, sempre, 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 sempre. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Buscai o Senhor enquanto pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Depois o menino volta na porta, ele volta e Pedro entra. Essa é a igreja que eu acredito, irmão. Essa é a igreja que eu acredito. Pedro chega lá. Ele não chega lá, oh, irmãos, eles me bateram, irmãos, eu estou passando um momento difícil, irmãos. Não. Pedro entra lá, cara. Cara, eles me bateram por causa de Jesus. Vocês acreditam nisso? Eles me bateram por causa de Jesus, cara. Eles me bateram por causa de Jesus. Eu apanhei, cara. Eu não apanhei, não foi porque eu roubei, eu matei. Eu apanhei por causa de Jesus, cara. E aí aquela igreja, irmãos, aquela igreja que estava lá, não virou e levantou e falou assim: ô Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Esse negócio de evangelho está ficando perigoso, Jesus. Eles já bateram no Pedro, vai que bate em nós também, Jesus, tem misericórdia. Manda um exército de anjos de fogo para proteger a gente. Ó Senhor, livra-nos da perseguição. Senhor, tem misericórdia, não.
Não, essa igreja, cara, ela virou e falou assim: Senhor, veja a afronta que fizeram com o teu servo Jesus. Porque quando as pessoas te afrontam, elas não estão afrontando você, elas estão afrontando Jesus. Eles se levantam e falam assim: Senhor, veja a afronta que eles estão fazendo com teus filhos, Jesus. Agora, quanto a nós, Senhor, nós queremos só pedir uma coisa: dá-nos ousadia para pregar o Evangelho, Senhor. E toda vez que nós pregarmos, confirma com sinais, confirma com maravilhas, confirma com cura, Senhor. Pode matar a gente, pode bater, mas quando a gente pregar, quando a gente orar, manifesta a tua glória, Senhor, manifesta a tua presença. A palavra diz que aquele lugar tremeu depois que eles fizeram essa oração. Atos 10. Pedro a comida não está pronta. Pedro sobe e começa a orar. E ele tem uma visão. Ele vê o pano. Todo mundo sabe, aqui nós estamos falando para pastores. Eu vou resumir, que não está dando mais para segurar, não. Como diz o Celso, o fundo já foi, a tampa já foi, daqui a pouco não sei mais se vai dar. Ele está orando, ele tem uma visão. Cornélio, que era um cara ímpio, Cornélio que nem judeu era, mas é um cara que queria conhecer a Deus, um cara que queria ter uma experiência com Deus. E as ofertas dele subiram como memorial. Deus manda um anjo na casa de Cornélio e fala: olha, manda um cara lá buscar um tal de Pedro lá. Irmãos, o sobrenatural era normal. Atos 9. Paulo cai do cavalo e fica cego. Tem um tal de Ananias que não fala nem a placa da igreja dele, irmão. Não fala se ele é quadrangular, se ele é assembleano. Eu estou doido para ir para a igreja desse cara, mas ele não fala o nome da igreja dele. O cara estava na devocional dele lá, só que não estava olhando no relógio, tinha 10, 5 minutos, já tinha inteirado os 15 minutos da devocional dele, não. Ele estava lá porque ele amava a presença de Deus. Aí o Espírito Santo vem e fala com ele: olha, cara, vai lá, cara, na rua direita tem um cara chamado Saulo, ele está na casa do Simão Curtidor. Vai lá e impõe as mãos sobre ele, para que ele volte a ver. Ananias vem e fala assim: Senhor, mas esse Paulo, eu sei que ele tem cartas para matar os cristãos, só está sabendo o que está acontecendo? Ele não fala assim: eu não vou não, esse cara vai me matar. Não, ele fala: o senhor está sabendo que ele tem cartas para matar? Se é para deixar me matar, tudo bem, eu vou lá, mas o senhor está sabendo o que está acontecendo? E Deus fala: estou sabendo, cara, vai lá. Vai lá, que para mim ele é um vaso valoroso. Aquilo que não presta para as pessoas, se você não presta para a pessoa, vem cá, cara, você mesmo, vem cá, você vem cá. Não deixe as pessoas limitar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Não importa o que elas não estão vendo, o que elas estão vendo não define quem você é. O que define quem você é aquilo que Deus colocou aqui em você. Para as pessoas, Paulo era um assassino. Para as pessoas, Paulo estava destruindo os cristãos. Mas para o Pai, ele era um varão valoroso. Eu vou ensinar ele a sofrer. E eu amo pessoas como Ananias, que ele não chega lá acusando Paulo: Paulo, seu pecador, você está cego, né? Você veio aqui para matar a gente, né, seu cachorro? Mas pela misericórdia de Deus, Deus me mandou aqui para orar por você. Não, ele já chega lá assim: irmão Paulo, irmão Paulo, o Senhor me mandou aqui para que eu ore para você, para que você volte a ver. Só que Deus não mandou ele orar para ele ser cheio do Espírito Santo. Ele ora para que ele volte a ver, ele é curado, e depois ele fala: seja cheio do Espírito Santo. Mas Deus não tinha mandado ele orar. Mas Ananias, como um bom discípulo,
Ele falou o seguinte: se Deus tem uma obra na vida desse cara, ele vai precisar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é favor de alguns, é graça para o corpo, é favor para o corpo. Os dons não são nossos. Muito tempo a igreja não soube lidar com isso. Senta aí, me dá mais 20 minutos, por favor. Se Deus está te tocando aonde você está, continua. Mas eu preciso explicar isso, eu preciso falar isso. Nós como igreja, irmãos, eu estou me incluindo porque nós precisamos nos arrepender disso. Porque nós aceitamos na nossa igreja aquilo que nós achamos bom. Eu não gosto desse negócio de orar e cair e tal. Quem falou que você tem que gostar? Eu não tenho poder de julgar ninguém no chão. Na minha força eu tenho. Mas por isso que eu gosto de encostar e gosto de soprar o Espírito como Jesus soprava. Se as pessoas estão caindo, é o Espírito Santo que está derrubando. E quem é você para falar de uma obra do Espírito Santo? Quem é você para limitar o Espírito Santo? Quem é você para determinar como o Espírito Santo deve ou não deve agir? Como nós cantamos, tem liberdade aqui. Ele age como Ele quer. Ele toca do jeito que Ele quer. Se Ele achar que é necessário cair no chão, que cai. Se for necessário eu voar, que eu voe. Se eu tiver que ser transladado, eu vou ser transladado. Se eu tiver que rolar, eu vou rolar. A única preocupação que eu tenho nesses momentos, irmãos, e acredito, eu já fiz essa oração várias vezes. Várias vezes eu estava nesse ambiente assim, eu falava assim: Deus, escuta isso, pastora Márcia. Veja só para tirar um tempo para me atender depois. Quando eu estava nesses ambientes assim, eu falava: Deus, se tiver algum demônio em mim, não tem problema, Deus, eles vão falar de mim, mas arranca esse capeta de mim agora, Deus. Pode acontecer o que acontecer aqui, não tem problema. Só que a minha vida ela é sua, Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu só quero o meu Senhor. Eu só quero o meu Senhor. Eu só quero Ele. Eu só quero a presença dEle. Eu não quero nada do Júnior. Eu não quero nada de ninguém. Eu só quero Ele. Eu só quero a presença dEle. Eu só quero a unção dEle. Eu só quero o favor dEle. Por isso que a arca do dilúvio não tinha leme, irmãos. Se lança, irmão, deixa o Espírito Santo guiar, deixa o Espírito Santo conduzir. Pastor, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Não sei, irmãos, vamos orar, vamos adorar. Quando o Espírito Santo falar, a gente faz. Pastor, mas se ele não falar, se ele não falar, não é para a gente fazer. É para a gente aprender a desfrutar da presença, para a gente aprender a ter relacionamento com Ele. Porque muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas, irmãos, e isso que se torna uma religião, é fazer sem a presença dEle. Por isso que a igreja, em vez de ser um organismo vivo, se torna uma Babilônia comercial. E aí Deus tem que falar: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E o povo começa a ir, você fica com raiva. Está me traindo, saiu da igreja, foi lá para a igreja, o pastor Celso me traiu. Irmãos, por mais que as pessoas te amam, ninguém vai ficar num barco que está afundando, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus. Não deixe o barco afundar. Essa hora, se tem alguma coisa que você precisa tratar, faça igual Jonas. Fala: o problema sou eu, Senhor. O problema sou eu, Senhor. Tá bom, me joga no mar. Eu não tenho coragem de pular no mar, mas me joga, gente. Me ajuda a mudar. E esse café de pastores é para isso, irmão. Nós estamos aqui não é porque nós somos santos, não. Nós estamos aqui porque nós precisamos dEle. Nós estamos aqui porque a gente sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós estamos aqui porque nós sabemos que todo dom perfeito vem dEle. Se o Senhor não edificar a casa, irmão, nós estamos perdendo o nosso tempo. Se o Senhor não fizer, eles se moviam no sobrenatural, eles tinham visões o tempo todo, eles tinham revelações, eles fluíam no dom do Espírito. Cada um sabia o seu lugar. Atos 21, versículo 8, diz que eles estavam lá na casa de Filipe, que era evangelista, e que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E aí veio o profeta Gaio de Cesareia. Cada um tinha o seu lugar.
meninas podem profetizar, pode profetizar. Mas não fala que elas são profeta não, irmão. Não traz um peso sobre aquilo que elas não são. Deixa as meninas rodar. Você que está novo, não fica brigando por lugar, não fica brigando por título não. Flua naquilo que Deus te deu. Pode profetizar, pode, pastor. Pode pregar, pode, pastor. Pode cantar, pode, pastor. Mas tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça para a glória de Deus. Não faça para te promover, não faça para aparecer, mas manifesta a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus. O Espírito Santo não está limitado, irmãos. Tem pessoas que estão na cidade, pode estar agora pensando em casa suicidar, em casa em suicidar. E o Espírito Santo está assim: a quem enviarei, a quem enviarei. Só que muitas vezes a gente está tão ocupado com os problemas da gente que a gente só está: oh, Deus tem misericórdia, Deus abençoa o culto dessa noite, envia visitante. E o cara está lá desesperado: Senhor, envia aqui alguém aqui. O Senhor também está desesperado: a quem enviarei, quem há de ir por mim, a quem enviarei, quem há de ir por mim. O que mais me assusta é que Paulo, depois de ter sofrido tanto no ministério, Atos 20, 24, ele vira e fala: eu não tenho nada em minha vida como precioso, contanto que cumpro o meu ministério com alegria. Depois que Paulo aceitou Jesus, ele foi para a cadeia, sofreu 3 açoites de 40 menos 1, naufrágios 2, foi apedrejado, saiu morto da cidade. E ele fala: em nada eu tenho como precioso, contando que cumpro o meu ministério de alegria. Paulo, que foi discipulado pelo próprio Jesus, ele mesmo fala: eu não sei se no corpo ou se fora do corpo. Esse Paulo que teve experiências tremendas no ministério, tantas curas, tantos milagres, ressurreição. Esse mesmo Paulo, ele morre apaixonado ainda, cara. Deixa eu te falar uma coisa: não deixa o amor acabar. Volta ao primeiro amor, irmãos. Se precisar largar o ministério, larga o ministério. Se precisar parar um pouco, para, cara. Mas a gente não pode transmitir morte para as pessoas, não tem que transmitir vida, gente. Não precisa fugir, cara. Não precisa suicidar, não precisa fazer bobagem. Para enquanto é tempo. Para enquanto é tempo. Volta para o Senhor, vem para o Senhor. Há um trono de graça, há um trono de misericórdia. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor está no meio dela. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor está no meio dela, ela não será abalada. Ele não será abalada, ela não vai ser abalada. Pastor, mas tem conta para pagar. Pastor, tem 4 meses que eu não pago aluguel. Azar, o Senhor está no meio dela. O Senhor está no meio dela, ela não será abalada. Fundamenta a sua vida nele, creia nele, espere nele, ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Não importa o que está acontecendo fora, o que importa é isso aí que você carrega dentro de você. O Espírito está dentro de você, o próprio Deus habita em você. Deixa ele fluir, dá liberdade ao Espírito. Sim! Tua morada.
Os dons do Espírito, eles foi dado à igreja, irmãos. Ele foi dado para você. O dom que Deus te dá, Ele te dá para servir a igreja. Por isso que 1 Coríntios capítulo 14 fala que o Espírito é para os dons do Espírito é para o aperfeiçoamento do corpo, é para o corpo de Cristo. E o Espírito age onde há ordem e decência. Então os dons que você tem dentro de você, eles estão aí. Nós como igreja, durante um tempo, nós cometemos um erro muito grande. Uma pessoa, Deus usava ela em profecia uma vez. No outro dia todo mundo estava indo para a casa dessa pessoa pedindo para ela orar como se ela fosse a mãe de Iná para dar revelação. E muitas vezes essa pessoa era obrigada a ficar dando revelação para as pessoas, sabe por quê? Porque senão falava que ela estava em pecado ainda. Você sabe bem o que é isso, né, Márcia? Você passou por isso, né, filha? Só que os dons são para a igreja. 1 Coríntios 12 fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca do dom espiritual. Paulo está falando o quê? Os dons é para você, o dom é para a igreja. Mas não seja ignorante. Ele está falando: aprenda a fluir no dom, aprenda a se movimentar no dom. Irmãos, não é porque a gente muitas vezes, pastor, mas teve muito erro, teve muito abuso. Tem até hoje muito erro, muito abuso. Mas não é porque tem o errado que nós não vamos manifestar o certo. Sabe, irmãos, um especialista da Polícia Federal em notas, você acha que ele fica estudando? Nossa, inventaram mais uma nota falsa agora, deixa eu estudar ela. Não. Sabe o que ele faz todo dia? Todo dia, 8 horas por dia, ele vai trabalhar e fica olhando para a nota verdadeira. Ele vai trabalhar e fica olhando para a nota verdadeira, todo dia. Todo dia, esse cara não faz nada. Não, todo dia ele está lá, ele está estudando a verdadeira. Ele está estudando a verdadeira. Que aí quando a falsa aparece, ele fala: essa é falsa. Mas não porque ele conhece as falsas, ele conhece a verdadeira. Então, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que está fora, repreenda, traga ensino, exorte. Mas não impeça o Espírito, não impeça o Espírito, irmãos. Não impeça o Espírito, deixa o Espírito fluir, irmãos. Deixa o Espírito fluir, irmãos. E Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 1, para nós buscarmos com zelos os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Mas ali Paulo está falando porque a profecia, ela edifica a igreja, amém? Mas o mesmo Paulo fala: não impeça que as pessoas orem em línguas. Muito pelo contrário, no versículo 18, Paulo fala: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Sabe, orar em línguas, irmão, não é só para os outros verem que você é batizado com o Espírito Santo. Não é para querer aparecer que é santo. Mas Efésios 6,18 fala: orando em todo o tempo no Espírito. Judas capítulo 1, versículo 20 fala: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então ore o tempo todo no Espírito Santo, irmãos. Paulo fala que ele orava mais do que todos eles. Por que será que Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, irmãos? Por que ele teve tanta revelação? Porque ele tinha a consciência plena do Espírito Santo dentro dele. Quando Paulo fala sobre buscar os melhores dons, eu tenho um entendimento. Efésios 1,13 fala que eu fui selado com o Espírito Santo quando eu criei. Aleluia. Quando eu creio, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. Por isso que em João 7,39 Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu ventre, do seu interior fluirão rios de água viva. Então se alguém virar para você e falar: você está achando que você está com o rei na barriga? Você pode virar e falar: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito do Deus vivo. Que o rei está aí, está dentro de você. Aleluia. Agora preste atenção: se o Espírito Santo está aqui, aonde estão os 9 dons do Espírito? Aonde estão os 9 dons do Espírito, irmão? Está aqui os 9 dons do Espírito. Imagina que o Duda estivesse com uma enfermidade agora. Qual que é o melhor dom do Espírito? Cura.
Vocês estão entendendo? Se eu estou pregando salvação para uma pessoa, qual que é o melhor dom do Espírito para aquele momento? Palavra de conhecimento. Se eu estou ensinando aqui agora, qual o melhor dom para se manifestar? Palavra de sabedoria. Porque é o mesmo Espírito que opera em todos. Mas antigamente a gente tinha uma bobagem. O meu dom é de interpretação de língua. O meu dom é o meu é todos, irmão. O meu é todos. Deixa ele manifestar o que ele quer manifestar, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque o dom se manifesta segundo lhe apraz. Então quem manifesta o dom é o próprio Espírito Santo, não sou eu. Mas eu tenho boas notícias para você nessa manhã. Eu tenho ótimas notícias para você. Paulo em Romanos, ele fala que eu queria estar convosco para compartilhar alguns dons espirituais. Então eu creio que os dons do Espírito, eles podem ser compartilhados. Se Paulo podia, por que eu não posso? E depois Paulo fala para Timóteo, em Timóteo 4,14, ele fala assim: Timóteo, renova o dom que há em ti, o qual você recebeu através da imposição de mão dos ministérios. Eu creio, irmãos, que eu posso, vem cá, Rodrigo, eu posso fazer uma oração por ele, e posso orar por ele, mas eu entendo que quando eu imponho as mãos sobre ele, eu imparto sobre ele aquilo que está no meu espírito. Então do meu espírito vai para o espírito dele. Então não é algo que é produzido na mente, é uma comunicação de espírito para espírito, espírito para espírito. Então vamos parar de pôr regra, irmãos. Olha, quando cai é por causa disso, quando levanta, se cai para frente, apóstolo. Irmão, vamos parar de bobagem. Vamos parar de inventar moda. Vamos desfrutar. O irmão caiu, deixa o irmão desfrutar aí, irmãos. Pastor, mas o senhor já orou, o cara vai ficar aqui ocupando lugar. Eu já orei, mas Jesus está aqui, irmãos. Os anjos estão aqui, o Espírito Santo está aqui. Abre os olhos. Nós vamos orar por isso. Romanos capítulo 6, versículo 13. Fala que uma época nós éramos escravos do pecado, irmãos. E nós usávamos o nosso corpo para o pecado. Mas Efésios 6 fala para nós oferecer os nossos corpos a Deus como um instrumento de justiça. Aquilo que eu estava falando, nem sei que dia mais, um lugar aí, por aí eu estava falando. Falei, irmãos, quando eu vou orar por alguém, eu não estou pondo a minha mão, eu falo, Senhor, põe a sua mão. Quando eu sopro, eu não estou soprando o meu fôlego, eu estou soprando o Espírito que está dentro de mim. Você precisa ter com entendimento disso. Então apresentar o seu corpo como instrumento de justiça é você se apresentar. Vem cá, Paulo, vamos ministrar junto aqui, matar a saudade. Eu creio que o Senhor vai liberar dons, talentos, sinais nessa manhã como vocês nunca viram. Nós vamos orar. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Tem um anjo que está tocando em você, está acendendo uma chama dentro de você. Sim, Senhor, intensifica o teu fogo, Senhor. Intensifica o teu fogo, Senhor. Mais de ti, Senhor, mais da tua presença, que só reste a ti, Senhor. Que só reste a ti, Senhor. Vamos fluir. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso
peso da tua glória. Eu sinto que o Espírito Santo hoje de manhã deseja nos levar a um único lugar, o lugar do primeiro amor, o lugar onde o nosso coração se quebranta de fato, o lugar onde nós entendemos que o lugar de perdão, restauração e reconstrução não é em outro lugar senão na presença dEle. Eu vejo especificamente uma obra de Deus para desconstruir aquilo que erroneamente nós temos trazido para a nossa vida. Hoje de manhã é como se o Senhor quisesse tirar todo o peso e todo o lixo de dentro de nós. O Senhor quer tirar o peso e o lixo de dentro de nós. Se por algum motivo ou alguma razão você sente que há uma testificação do que o Senhor está falando hoje de manhã sobre purificação, Ele diz assim: mãos limpas e coração puro. Essa é a única maneira de vermos o Senhor. E quando a gente não vê o Senhor de fato, é aí onde a gente começa a trazer subterfúgios, aí onde a gente começa a inventar as coisas. E o Senhor está dizendo: se você quer fazer o que eu faço, e se você quer se mover como eu me movo, veja o que eu estou fazendo. Então a única maneira de ver Deus é tendo um coração limpo, um coração puro. E eu sinto que o Senhor está dizendo: tem que começar pelo sacerdote da igreja, tem que começar pela família, a família pastoral. Deus está trazendo purificação nessa manhã. Deus está trazendo o sangue dele. Não é peso, não é condenação. O meu pecado, a transgressão, a maldição foi levada na cruz do Calvário. E o Senhor está dizendo: ninguém aqui está separado disso, dessa graça abundante. A graça está aqui. Por isso Ele está dizendo: deixa o lixo, joga o sobrepeso e recebe. Hoje você vai receber a abundância do Espírito. Você vai receber a abundância do Espírito. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, se lance nele. Saia do seu lugar, se espalhe pela igreja. Teu poder revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua um rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua um rio de vida, o teu rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino